A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Bom, você está com suas escrituras nas mãos? Não? Se não, pega as escrituras, vai para o primeiro livro do Novo Testamento, que tem por nome Mateus. O número do capítulo é o 27, que é o número maior. E hoje vamos aqui analisar um versículo, o qual, versículo 54, vamos aprender duas coisas. A palavra centurião, claro, se você ainda não sabe o que é um centurião, você vai aprender agora. O centurião era um capitão que comandava ali 100 homens no exército romano, ok? Nos dias de Jesus Cristo existiam esses homens, chamados de centuriões. Então eles tinham um centurião centurião, 100 homens, um capitão que comandava 100 homens, que tinham 100 homens ali ao seu comando. E aqui no versículo 54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus. Certo? Então observe que no dia em que Jesus Cristo foi crucificado, foi necessário a presença de um centurião ali para comandar os homens que estavam à disposição dele, que poderiam ser até 100 homens. E por essa ordenança de um centurião, pela quantidade de homens que ele comandava, dá para se ter uma ideia do tumulto que houve naquele dia, ao qual o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado. Amém? Então, agora que você sabe o que é um centurião, que é um capitão, de 100 homens, que ali era conhecido no exército romano, tá? Nos dias do Senhor Jesus Cristo. O versículo 54 ele continua a falar de uma nova situação. Talvez você não saiba quem é Charles Richter, mas esse cara chamado Charles Richter é o cara que criou, é o fundador aí da escala Richter, a escala que mede a sismologia ou os tremores na Terra, os terremotos. E com certeza, se esse cara tivesse vivo nos tempos de Jesus, ele já tivesse feito a escala Richter, ele teria registrado aí, documentado esse abalo, essa sismologia, A gente conhece por geofísica, As pessoas que estudam os terremotos, elas vão falar, houve uma sismologia em tal lugar, houve um tremor de terra, houve uma movimentação, na superfície, tal, na terra. Então olha o que diz aqui o versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amados, no momento em que Jesus Cristo morreu, a primeira coisa que aconteceu, que foi do meio-dia até as 3 horas, foi um eclipse, como eu já falei em outro vídeo, que durou 3 horas. Este homem, esse centurião, ele nunca tinha presenciado tal coisa. Imagina você estar num dia da semana aí e no horário de meio-dia, de uma hora para outra escurece. E escurece isso durante 3 horas. Isso já é um motivo de medo, porque ninguém nunca viu isso, a não ser esses homens que estavam ali presentes e as mulheres que estavam presentes no dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Agora imagine que depois, durante a morte, que Jesus Cristo morreu às 3 horas da tarde, às 15 horas, os judeus vão chamar de hora nona. Imagina que agora está acontecendo um terremoto. Eles estavam sentindo a terra tremer. E é por isso que diz aqui que o centurião, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, grande medo. Então, foram coisas que houve tanto no meio da astronomia,
do eclipse, aí a ciência que estuda essas coisas, esses fenômenos, como aí na sismologia, na geofísica, que estuda os terremotos, né? E com certeza, se o Charles Richter tivesse vivo nesse dia, tivesse feito lá a sua... Ele teria dito: realmente a Terra tremeu. Está documentado, certo? E está documentado aqui nas Escrituras Sagradas. Mesmo não tendo Charles Richter no tempo, ou não tendo uma máquina, mas tem aqui as Escrituras. E o Espírito Santo usou homens, capacitou homens sim para escrever a Bíblia. Claro. Se você, meu irmão, crê que esse Jesus Cristo, o qual eu estou falando, morreu, e ao terceiro dia, como ele falou em vida, ele disse: ao terceiro dia ressuscitarei. Deus ressuscitou Jesus Cristo, e após ele ressuscitar, sabemos que ele andou sobre a terra durante 40 dias até a sua ascensão, ou seja, até a sua subida aos céus para morar com o Pai, o Criador de todas as coisas, que é Deus, né? E reina com ele até o momento, e reinará por toda a eternidade. Amém? Espero que você tenha aprendido aí o que é um centurião, compreendido aí este terremoto, e aprendido também aí quem foi Charles Richter, né? Criador aí da escala Richter, mais conhecida. Espero assim, meu irmão, que você vá aprendendo com as Escrituras a ter fé. A palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho, das Escrituras. Por isso que só leio as Escrituras. A minha única fonte de buscar conhecer o Senhor Jesus Cristo e a Deus são as Escrituras. Nada mais fora disso. Isso é o suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida a Ele, confessa a Ele os seus pecados e passa a se tornar um cristão, uma pessoa que viva para Cristo em qualquer lugar que passar, seja no trabalho, seja dentro de um ônibus, seja dentro de um trem, seja na praia, seja onde for, seja luz para os homens, assim como Jesus foi, é e será por toda a eternidade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Vós também, nós, no caso, que aceitamos e entregamos a vida a Ele, passamos a ser isso dentro da nossa casa, em primeiro lugar, depois no nosso trabalho, os nossos amigos, nossos vizinhos, por onde quer que colocamos aí a planta do pé, sejamos luz, meu irmão.